E aí, pessoal, tudo bem? Ó, tô cheio de saudade de vocês, também do colégio. Nós tínhamos o convívio de toda segunda e sexta, estarmos juntos para estudar matemática, mas infelizmente, em função dessa crise que agravou o mundo inteiro, essa pandemia do coronavírus, tivemos que ficar em casa, de quarentena, para que todo esse período conturbado possa passar e que nós possamos também retomar as nossas atividades presenciais no Colégio Notre Dame. Enquanto isso não acontece, a saudade continua persistindo, mas eu estou aqui para aproveitar um pouquinho desse momento para bater um papo com você sobre a nossa disciplina. Afinal, nós estamos, a partir de agora, retomando os nossos estudos sobre matemática e também sobre as demais disciplinas que você tem no terceiro ano do ensino médio. E lá na plataforma, lá no sistema acadêmico do Colégio Notre Dame, eu coloquei alguns materiais para que você possa iniciar os seus estudos, ainda que seja um estudo à distância, né? Uma modalidade que nem todo mundo está acostumado. Eu estou acostumado porque eu já gravo aulas há muito tempo, então eu peço também um pouquinho da compreensão de vocês em relação ao trabalho dos demais colegas. Afinal, é demandado um certo tempo para que a pessoa comece a se acostumar e assim criar mais afinidade na frente das câmeras, tá? Estamos aqui então reunidos. Eu quero que você vá lá no sistema acadêmico, busque um material teórico de juros simples, porque esse será o nosso tema de hoje, tá? Detalhe, você está observando aqui, né, na estrutura que eu montei, que eu tenho apenas uma mesa, um computador, a parede aqui no fundo e a minha câmera que eu utilizo para gravar as minhas aulas e nada mais. Eu sei que é muito desafiador dar aula de matemática sem um quadro, porque a gente normalmente escreve e realiza contas, mas eu vou pedir a sua colaboração para você entender também esse momento. Como eu estou recluso também em casa, eu não tive a oportunidade de a tempo comprar um quadro, né? Ou colocar aqui uma estrutura que seja compatível com as aulas de matemática. Mas a gente vai conseguir superar essas dificuldades e também faço a você o convite para acessar o meu canal do YouTube, porque lá você encontra muito conteúdo bacana que vai te ajudar nessa preparação para o vestibular no terceiro ano e também durante todo o ano letivo. É só colocar lá no YouTube Igor Loureiro, beleza? Bom, já deu tempo para você pegar o seu material didático, para você pegar o seu primeiro material sobre teoria de juros simples e a gente vai começar o nosso bate-papo dessa aula de hoje. Quando a gente fala sobre juros, tem gente que entende juros como algo positivo e tem gente que entende juros como algo negativo. Na verdade, toda vez que eu falo em juros, juros representa o rendimento de uma aplicação financeira. É isso mesmo. Só que é aquilo. Quando você é um investidor e você realiza um investimento junto ao banco, com o passar do tempo, aquele dinheiro que você colocou lá no banco, ele vai rendendo juros. Então, juros representa o rendimento da sua aplicação financeira. Aí será esse rendimento favorável a você que é investidor. Porém, quando você tem que pagar uma conta e acaba pagando essa conta com atraso, esse atraso também gera um rendimento. Não mais para você, mas para a instituição financeira. Afinal, se você paga um boleto com atraso, você paga um valor a mais ao banco. Esse valor a mais é juros que vai render para o banco, para a instituição financeira. Então você já sabe como funciona o conceito de juros, né? Juros nada mais são do que rendimentos de uma aplicação financeira. E a princípio, nós vamos estudar os juros simples, tá? Porque existem dois tipos de juros que nós estudamos na matemática financeira. Eu posso ter os juros simples e posso ter os juros compostos. Detalhe importante. Eu gosto muito de trabalhar na matemática financeira organizando os dados que aparecem numa provável questão. Porque a partir do momento em que você passa a se preocupar em organizar os dados, isso vai fazer com que você tenha uma visão muito mais ampla sobre aquele exemplo que será dado na sua questão. Isso favorece a sua análise sobre a matemática financeira, porque você está organizando
para que posteriormente você possa executar os seus cálculos. Então, a sugestão é: está trabalhando com matemática financeira? Organize os seus cálculos, organize as informações para que posteriormente você possa executar os seus cálculos, tá? E detalhe importante: a matemática financeira ela é cheia de fórmulas, tá? As fórmulas elas existem para facilitar a nossa vida, desde que tenhamos a capacidade de lembrá-las com facilidade. Porém, nem todo mundo tem facilidade para lembrar de fórmulas matemáticas. Então, juros dá para resolver sim utilizando fórmula, como também dá para resolver questões sem o uso da fórmula matemática. Você está vendo aí logo no seu material, na primeira definição de juros, eu comentei para você que juros é o rendimento de uma aplicação financeira. E falei também, com relação a juros simples, que nós temos a ideia de que todo investimento, quando é realizado, incide sobre ele uma taxa de juros. Essa taxa de juros vai fazer com que o capital inicial vá aumentando em função do tempo, mas essa taxa de juros ela sempre vai incidir sobre o capital inicial aplicado. Totalmente diferente da característica dos juros compostos, que nós veremos na próxima aula. Porque juros compostos, a taxa inicial, num primeiro período, num primeiro momento, ela vai incidir sobre o capital inicial, porém, nos períodos seguintes, ela incide em cima do resultado do anterior, como se fossem aumentos sucessivos e que tivemos a oportunidade de observarmos dentro de porcentagem. Lembra que eu comentei com você? Comentei um pouquinho de nada sobre juros compostos quando eu falei sobre porcentagem, quando eu falei sobre aumentos sucessivos, tá? Mas como por enquanto a matéria não é juros compostos, vamos retomar a análise dos juros simples, tá? Detalhe: fórmula matemática dos juros simples, se você quiser utilizar. J é igual a CIT sobre 100. Repete. J é igual a CIT sobre 100. Professor, mas de onde você tirou essa fórmula? Essa fórmula é uma fórmula matemática muito conhecida. Qualquer livro de matemática financeira ou até mesmo matemática básica, você tem acesso a essa fórmula. E essa fórmula é necessário que você entenda o que representa cada variável dela. J é juros. Quando eu falo CIT, é uma sequência de multiplicação que envolve o C, que é o capital, o I, que é a taxa de juros, e o T, que é o tempo, o período que esse capital ficou aplicado. Então, quando eu falo que J é igual a CIT sobre 100, é porque J é igual a capital vezes a taxa, vezes o período, tudo isso divididos por 100. Tudo bem? Detalhe importante. Essa é uma das possibilidades de fórmula matemática, inclusive é a fórmula que eu costumo usar para resolver questões de juros simples. Porém, existe uma outra possibilidade, que é você trabalhar com essa fórmula, porém, ao invés de colocar dividido por 100, você coloca J é igual a CIT. Só faz o produto entre capital, taxa e tempo. Pode usar, não tem problema. Desde que, caso você queira usar essa segunda possibilidade, esse segundo formato, você precisa transformar a taxa percentual na sua forma unitária. E isso tem uma explicação. Por exemplo, 10% é 10 sobre 100, que dá 0,1. Se eu usar a primeira fórmula, CIT sobre 100, o lugar do I, que é a taxa, eu vou colocar 10 automaticamente. Por que eu posso colocar 10? Porque a fórmula já divide por 100 automaticamente. Então, quando eu utilizo o primeiro formato, e por isso que eu gosto mais desse primeiro formato de fórmula, eu não preciso transformar a taxa percentual para a forma unitária. Isso me dá uma vantagem, beleza? Porém, quando eu passo a utilizar a segunda fórmula, a segunda possibilidade, aí eu preciso tomar o cuidado de transformar a taxa percentual para a sua forma unitária, justamente porque a forma unitária ela já é o resultado dividido por 100. E na fórmula não está sobre 100.
Então, você precisa transformar, se você quiser usar a segunda fórmula, a segunda possibilidade, a taxa percentual para a forma unitária. Beleza? Eu recomendo, inclusive, que você esqueça essa segunda possibilidade e que se concentre na primeira possibilidade, porque ela ajuda a gente a resolver questões de juros simples. Afinal, você não precisa lembrar de transformar a taxa percentual e, além disso, a fórmula está dividida por 100 e o capital geralmente possui alguns zeros. Isso vai facilitar uma simplificação da sua conta em relação ao 100 de baixo. Por isso que eu gosto muito dessa primeira fórmula e é exatamente essa primeira fórmula que está aparecendo aí no seu material. Agora você não pode esquecer, está resolvendo uma questão de juros simples, não pode esquecer mesmo, tá? Nos juros, quando você realiza essa análise de rendimento de uma aplicação financeira, você precisa colocar período e taxa em conformidade. Como assim? O exemplo que eu passei para você no material, deixa eu só acessar aqui rapidinho. O exemplo que eu passei foi o seguinte. Coloca aí no exemplo. Está escrito: qual o valor do montante produzido por um capital de R$1.000 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 10% durante um ano? Olha só como é que a gente trabalha com a matemática financeira, com juros. Li o enunciado. Vou começar a separar as informações que são interessantes nesse enunciado. Eu vi que o capital é de R$1.000, por isso que na solução eu coloquei C é igual a 1.000. Isso foi aplicado no regime de juros simples, então eu sei que eu estou trabalhando com juros simples. A taxa que esse capital, será aplicada é uma taxa mensal de 10%, então o I, que é a taxa, é igual a 10% ao mês, porque é uma taxa mensal. Mas esse capital ficou investido durante um ano. Então, o T, que é o tempo, é igual a um ano. Mas perceba o detalhe. Você está trabalhando com a taxa mensal, porém o período está em ano. Então, por enquanto, não há uma conformidade entre essas informações. O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que o tempo, que é o período, acompanhe a sua taxa. Se a taxa é mensal, o período que está em ano, eu vou passar para meses. Por isso que no seu material eu escrevi um ano igual a 12 meses. Porque ao invés de trabalhar com a leitura do tempo em ano, eu vou trabalhar com a leitura do tempo em meses para trabalhar em conformidade com a minha taxa. Tudo bem? Isso é muito importante, porque se você não fizer, você vai errar a tua questão. Agora, só toma cuidado, tá? Porque nos juros simples, na verdade, tanto faz o tempo acompanhar a taxa ou a taxa acompanhar o tempo. Porque o que ocorre nos juros simples é uma relação proporcional. Porém, nos juros compostos, se você considerar a mesma coisa, você vai acabar errando, tá? Por quê? Porque a relação dos juros simples é linear, a relação dos juros compostos é exponencial. Existe uma série de critérios quando você passa a trabalhar com juros compostos que não existem nos juros simples. Porém, existe aqui uma alternativa, que é a que eu sempre recomendo aos meus alunos, que é você adotar como padrão o período, ou seja, o tempo acompanhando a taxa, porque isso vai funcionar tanto para juros simples como também para juros compostos, tá? Então, a recomendação é, tá trabalhando com juros? O período acompanha a taxa. O T, que é o tempo, acompanha o I, que é a taxa. Se você seguir essa dica, você vai acertar questões tanto de juros simples, como também de juros compostos. Beleza? E aí, o que eu fiz? Organizei matematicamente todas as informações. A banca pede, no caso, o meu exemplo pede o montante, e muita gente não sabe o que é o tal do montante. Vou explicar para você o que é o tal do montante a partir de agora. Se você investe R$1.000, coloca lá no banco por um ano, concorda comigo que você obterá um rendimento
ao final de um ano. Ou seja, você colocou R$ 1.000 no banco e teve mais um rendimento durante esse ano. Vou chamar ele de X, tudo bem? Quando você, ao final deste um ano, quiser resgatar o investimento que você realizou, você não resgata só o que você investiu, ou seja, não resgata só o que você colocou de capital, como também não resgata somente o rendimento. Você resgata as duas coisas. Você resgata o capital que você investiu, mais o rendimento daquela aplicação financeira. Tudo isso é o tal do montante, beleza? Porque o montante é o capital investido mais os juros, ou seja, os rendimentos obtidos durante o período. Esse é o tal do montante que a gente chama também de valor de resgate. Só que é aquilo, para encontrar um montante nesse primeiro caso, eu preciso encontrar os juros. E aí eu utilizei a fórmula matemática para conseguir chegar até lá. Lembrando que a fórmula dos juros simples é J é igual a CIT sobre 100. No lugar do C, eu coloquei 1.000. No lugar do I, eu coloquei 10. No lugar do T, cuidado, eu coloquei 12, divididos por 100. Então, ficou J igual a 1.000 vezes 10 vezes 12 sobre 100. Está acompanhando aí no seu material, tá? Beleza. E aí, no final das contas, nós fizemos os cálculos e encontramos o rendimento, os juros, sendo igual a 1.200. Ou seja, você que é investidor, colocou R$ 1.000 no banco, ao final de um ano, teve um rendimento de 1.200, então você vai resgatar 1.000, que é o que você investiu, mais 1.200, que é o que rendeu, logo você resgata 2.200. Essa é a leitura do montante, por isso que o montante é igual a 2.200, conforme está aparecendo aí no seu material. Mas eu falei assim para você, dá sim para você fazer análise de juros sem precisar da fórmula matemática. Como é que funciona essa análise sem fórmula matemática? Eu quero que você imagine essa situação comigo, tá? Eu vou pegar esse exemplo e vou aplicar com você o nosso raciocínio conjunto para você entender como seria essa ideia sem a fórmula matemática. Bom, você tem um capital de R$ 1.000 e a taxa é de 10% a cada mês. Ou seja, a cada mês, o rendimento, e você sabe que rendimento é juros, o rendimento será de 10% em cima de 1.000. A cada mês vai render para esse investidor 10% de 1.000, que é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes 1.000. Você já deve saber que 10% de 1.000 é 100. Ou seja, a cada mês teremos um rendimento de R$ 100. Lembra daquele período de um ano? Então, vamos fazer um ano se transformar em 12 meses. Ou seja, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Já sabemos que a cada mês o rendimento é de 10% em cima de 1.000. O rendimento a cada mês é de R$ 100. Então, rendeu R$ 100 em janeiro, rendeu R$ 100 em fevereiro, R$ 100 em março, em abril, em maio, em junho, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, se a cada mês eu tive R$ 100 de rendimento e um ano são 12 meses, para saber o total que eu obtive de rendimento, é só fazer 100 vezes 12. Concorda comigo, né? Ou somar cada um deles e você vai encontrar o mesmo resultado. 100 vezes 12, 1.200. Pronto. Encontrei o valor dos juros em um ano inteiro, que é o período de 12 meses, e o valor dos juros foi de 1.200. Beleza? Agora, para poder fechar, é só praticar aquele exercício, como se você fosse um investidor. Coloquei R$ 1.000 no banco. Rendeu 1.200. Então, quando eu for resgatar aquele momento de felicidade, estou cheio de dinheiro,
Quando eu for resgatar, eu vou resgatar 1.000 mais os 1.200. Então, eu vou resgatar 2.200. Essa é a leitura do montante. Beleza? Bom, você já deve ter percebido também lá na plataforma, lá no sistema acadêmico, que eu postei uma lista de exercícios propostos sobre juros simples e eu quero muito que você, a partir de agora, tente fazer essa lista de exercícios propostos sobre juros simples, porque eu vou apresentar para você a seguir, em determinado momento, a correção, o gabarito comentado dessas questões, tá? Mas eu não vou comentar o gabarito através de videoaula, tá? Eu vou postar o gabarito comentado, passo a passo, a resolução das questões de juros simples, para que você possa continuar estudando. Ó, muita força. Eu sei que é complicadíssimo você ficar em casa, você sempre quer dar uma volta, né, esparecer um pouco, aproveitar os amigos, curtir uma praia, um dia bonito, ensolarado, mas eu peço um pouquinho de paciência, afinal, é necessário que você continue em casa, estudando, então ocupe a sua mente, converse, fique mais próximo dos seus familiares, aproveite esse momento para refletir sobre as suas ações, sobre as suas decisões. Eu sei que, às vezes, dá agonia, dá vontade de, não, eu vou sair, eu não quero nem saber das consequências, mas nós estamos vendo aí que as consequências são as piores possíveis. Já tivemos um grande número, infelizmente, de mortos aí no mundo inteiro, e eu não quero que nada aconteça com nós, conosco, né, com todas as pessoas, tá? Então, fica aqui o pedido, tenha um pouco de paciência, fique em casa, também estou em casa, cuidando da minha família, da minha esposa, da minha filhota, mas pensando em vocês, com muita saudade de vocês, tanto 3A, 3B, minhas duas turmas queridas, estamos juntos nesse momento, então muita força, continue os seus estudos, continue se concentrando em relação aos vestibulares, provavelmente as datas das provas serão suspensas, adiadas, mas em algum momento vai chegar o seu grande momento, então eu quero que você aproveite quando ele chegar, tá? E também aproveitar, é lógico, né, para continuar estudando durante todo esse processo aí de ano letivo, afinal, temos muita coisa bacana para apresentar a você, tivemos que nos reinventar para apresentar as nossas aulas e continuar contribuindo com muita informação, aprendendo e ensinando com você sempre, para que você possa fortalecer aí os seus conceitos sobre matemática e também sobre outras disciplinas, tá? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem bem e daqui a pouquinho eu estou de volta com outras aulas para você, beleza? Até a próxima!